NCDcast começando direto aqui do NCD Summit e hoje o nosso bate-papo por aqui é com o líder, gestor, pensador estratégico, palestrante, colunista, formador de opinião e visionário Carlos Ferreirinha. Seja muito bem-vindo ao NCDcast. Muito obrigado, prazer imenso, sempre um prazer dialogar com a NCD. Prazer é nosso, então vamos falar um pouquinho de mercado e de estratégias de negócio, né? Ferreirinha, você tem mais de 30 anos de experiência no mercado de luxo, né? O que você não pode deixar de compartilhar com gestores e com o público em geral sobre esse mercado? Olha, já reagindo diretamente a essa pergunta, é um momento presente. Se nós olharmos a janela de profissionalização da atividade do luxo, apesar de terem empresas que possuem 300, 100 anos, 200 anos, 50 anos, a janela de profissionalização do luxo tem aí entre 35 e 38 anos. Os resultados, com tudo que fala com o luxo, premium, prestígio, têm sido os maiores dessa janela de profissionalização. Então, o que eu costumo dizer é que todos os indicadores deixam claro que se há um momento para que a gente possa empoderar mais as nossas marcas, empoderar um pouco mais os nossos produtos e serviços, dialogando em posicionamentos mais eletivos e elevados, esse é o momento. E, Ferreirinha, sempre o desejo de compra ele acontece quando a emoção ultrapassa a razão? Adoro o exercício de cara bem feito, olha que maravilha. Essa é uma frase que me acompanha há muitos anos. Essa frase eu a elaborei, inclusive como parte de algumas das minhas reflexões do passado, e eu afirmo que a tomada de decisão de um consumo daquilo que nós desejamos, do consumo do luxo, do prestígio, acontece quando a emoção ultrapassa a razão. E, na verdade, aqui tem uma reflexão muito menos poética e muito mais de inteligência de mercado. Todas as vezes que nós necessitamos muito de alguma coisa, a briga do preço vai ser protagonista. Todas as vezes que nós desejamos muito alguma coisa, o preço se torna coadjuvante. Então, se nós formos posicionar, vender produtos e serviços que dialogam direto ou indiretamente com o luxo, em cima de uma insistência apenas da solução e da necessidade, o cliente faz conta e não faz sentido pagar esses valores. Então, ele precisa ser envolvido, engajado por estratégias emocionais. Mas isso é um exercício bastante complexo. As marcas em geral não... as marcas de luxo estão muito acostumadas, mas as marcas que estão querendo, né, ultrapassar essa barreira não é tão simples. Qual o segredo, Ferreirinha? Se é que tem algum segredo? Não sei se tem segredo, mas a sua reflexão ela é absolutamente muito necessária e muito importante. Nós fomos, todos nós, de uma forma geral, nós fomos educados a posicionar a diferenciação do produto e do serviço pela função, pela solução. E nós desenvolvemos, de uma forma geral, muito poucas habilidades que colocam produtos e serviços em um patamar de desejabilidade. Então, isso demanda verdadeiramente, quase que uma permissão que nós damos profissionalmente para também explorar outras competências, para também explorar outros tipos de habilidades, que são habilidades mais abstratas, que são habilidades que lidam com competências que falam muito mais sobre aspectos que não é o fazer a conta, 1 mais 1 são 2, não é a lógica que a protagoniza, mas são todos os outros símbolos. Então, aqui, menos do que segredo, é uma disciplina de que o mesmo peso que nós damos numa construção sistêmica, processual, lógica para produtos e serviços, também nós deveríamos colocar a mesma energia para também colocar uma série de outros atributos, símbolos, códigos, possibilidades de uma inteligência emocional e não apenas racional. E aí, nesse processo, muitas vezes exige uma reinvenção, né? Sempre dá tempo para a gente se reinventar? Tem que dar tempo, tem que dar tempo. E aí, mais uma vez, interessantíssima a forma que você coloca, porque o tempo é sempre o grande... É tão interessante porque o tempo ele é aliado, mas ele também é um grande ofensor. Então, se nós não estivermos atentos a isso, a gente trabalha com o tempo muito mais pela dificuldade do que verdadeiramente ele pode ser um parceiro e um aliado. Precisa dar tempo. Heráclitos, eu tenho usado muito essa reflexão nesses últimos 3 anos, filósofo grego do período 850 a.C., Heráclitos dizia: mudar é a única constante. Mudança é a única constante. Então, usando as palavras de Heráclitos,
Nós precisamos, sim, ter tempo para manter essa mudança, essa cultura de transformação contínua. E nesse tempo a gente também pode olhar diferente para o nosso cliente e a forma como a gente se conecta, né? Qual a importância dessa conexão com o nosso cliente? Um dos meus direcionadores estratégicos para 2023 para 2024 é o que eu chamo de clienteling, um termo poderoso em inglês, difícil de traduzir de forma tão literal e objetiva para o português, mas clienteling é um termo em inglês que quer dizer se mantém em relacionamento contínuo com seu cliente, se mantenha verdadeiramente dentro de um processo de se relacionar, de se engajar. Só que isso demanda inteligência de segmentação, demanda inteligência de categorização e demanda inteligência, acima de tudo, corajosa de se entender que os perfis já não são mais os mesmos. Nós, mesmo que criamos essa, eu diria quase que essa verdade absoluta que o dinheiro mudou de mão. Na verdade, o dinheiro mudou de mão há mais de 50, 60 anos. Mudaram-se os perfis, os códigos, o RG, o CPF, mudou a cor de cabelo, a cor da pele. Então, se a gente não se colocar disponível para fazer leituras verdadeiras de novos perfis, parte do nosso não crescimento, da nossa não expansão, se dá pela conformidade. E aí, esse conectar-se, né, entender também que o perfil mudou, esse conectar-se, ele também é diferente, né? Não é uma abordagem de ficar ligando o tempo todo, não é? O que você entende como conectar-se nesse processo? Você sabe que aquilo que define para mim conexão, engajamento, cada vez mais, né, nos tempos que nós estamos, e não é um tempo de hoje, mas já nessa janela dos tempos, eu tenho uma preocupação menor com a constância da ligação ou do engajamento, mas é muito mais pela capacidade narrativa, pelo repertório, pelo conteúdo. Quanto mais repertório e conteúdo nós temos, mais capacidade de argumentação e narrativa nós teremos. O grande obstáculo no relacionamento, no engajamento, que muitas das vezes ele é mascarado por essa insistência ou por essa ligação contínua, na verdade é porque existe uma falta de conteúdo que engaja. Então, na ausência do conteúdo que engaja, a única percepção que tem do outro lado é que você está insistindo em cima de algo que não faz sentido. Então, o trigger para isso, né, o gatilho para isso é conteúdo. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de repertório. E isso passa também por colaboradores treinados. É uma roteirização contínua. Testar, 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 treinar, treinar, treinar. E esse treinar, treinar, treinar é uma obsessão, é absolutamente uma obsessão. Nós, com devido cuidado aqui, mas pode surgir o chat GPT que for. Pessoas desenvolvem pessoas, pessoas cuidam de pessoas, pessoas empoderam pessoas. Então, nós somos os agentes transformadores que criam oportunidades para que as pessoas sejam capazes de ir além. E essas pessoas também que vão criar uma compra diferenciada, né? Que vão criar o desejo por uma compra diferenciada, né? Olha, evidentemente que tudo que fala com a inteligência digital, a verdade digital, inclusive que eu tenho dito, se torna cada vez mais sozinho um estímulo e um motivador de tomadas de decisões. Mas o grande palco do consumo, ele se dá na interação com o outro. Se nós analisarmos, com todos os crescimentos do digital, ainda não pelo menos ainda, não se ultrapassa o poder de se incrementar e de se empoderar uma venda quando existe a interação humana. Então, se nós olharmos, inclusive, algumas operações que são totalmente digital born, que nasceram digitais, muitas delas têm colocado à disposição do seu cliente o chamado personal shopper, que é, na verdade, um indivíduo que está no mundo digital exclusivamente, e aqui não é inteligência artificial, é um indivíduo mesmo que está disponível para te auxiliar na jornada, qualificar a sua tomada de decisão e incrementar o que você está fazendo. Então, olha que coisa interessante. Nós estamos precisando da conexão humana no mundo digital. Exatamente. E aí a gente está falando de mundo digital, tecnologia, né, inteligência artificial. O que a gente pode esperar do futuro? O que você entende ou percebe do nosso futuro? Eu vou usar uma frase minha, na verdade uma expressão que eu tenho usado nesses últimos meses, que eu tenho dito: híbrido é o novo black.
Nós precisamos verdadeiramente perceber que não existe mais apenas um canal, uma forma. Nós fomos educados a sermos monodiálogos. Era a campanha publicitária do ano, Isso. era o veículo da inserção da comunicação, era o canal para ativação. Na verdade, você tem que ter diversas micro campanhas ao longo do ano, você tem que ter diversas micro ativações. São muitos os canais que precisam ser colocados disponíveis e no final é uma escolha do cliente optar pelo canal que melhor lhe traz conveniência, vontade, seja o que for. Então eu tenho dito que híbrido é o novo black. E aí, esse híbrido, né, esse ver o futuro, também passa um pouco por exemplo, as marcas de luxo, um dos pilares é a inquietação, estão sempre em movimento, né? Como aplicar isso no dia a dia, na gestão, nas marcas, e até mesmo na vida da gente, né? Como é que a gente consegue se manter em movimento e estar inquieto? Acho que aqui, olha, as marcas de luxo, elas são. Por que elas são símbolos de aprendizado e são, eu diria, quase como laboratórios de inteligência? Primeiro que as marcas de luxo, elas são marcas de nicho, e por serem de nicho, elas conseguem ter um ritmo de velocidade muito mais apropriado, elas leem mercado de forma muito mais apropriada. Agora, a gente precisa, talvez aqui, fazer um reconhecimento. Todas as vezes que a gente reconhece algo, é mais fácil a gente lidar com a situação. Nós fomos educados a criar culturas de penalização do erro. Nós fomos educados a penalizar o erro, a não empoderar as pessoas verdadeiramente a arriscar. O mundo corporativo, empresarial desses últimos 50, 60, 70 anos privilegiou demais e excessivamente o resultado apenas final. E essa jornada, que é uma jornada que possibilita a criatividade, o arriscar, o testar mais, poucas verdadeiramente empresas possuem essa cultura. Não estou dizendo que possui isso como processo. Então, talvez aqui nós precisamos também criar ambientes profissionais que favoreçam mais o risco, o teste, e isso envolve muito mais empoderamento de pessoas. E nós empoderamos demais os processos nesses últimos 50, 60, 70 anos, os orçamentos zeros, a gente precisa empoderar também mais a capacidade das pessoas de pensarem, de refletirem, de se permitirem mais a um ambiente de teste sem que haja penalização. Essa reflexão é fantástica, né? Obrigado. E aí me faz pensar até onde o erro é aceitável. Muito bom. Não, você sabe que eu sou um indivíduo muito pragmático e eu tenho uma reflexão que eu digo que todo produto e serviço que está diante da mão do homem ou da máquina está sujeito ao erro. Isso é absolutamente um diálogo que faz parte do nosso dia a dia. Então, o que está em jogo, talvez, é nós nos permitirmos verdadeiramente, não é a errar, é a neutralizar mais rapidamente o erro. Nós cultuamos que o erro é quase que um sacrilégio. E talvez a gente deveria reduzir esse sacrilégio e se colocar mais disponível para criar gatilhos que neutralizam, corrigem, direcionam o outro caminho mais rapidamente. Então, eu tenho menos preocupação no erro e talvez mais atenção de que forma que a gente consegue reagir mais rapidamente, neutraliza o erro, cria uma oportunidade em cima disso. Mas essa é uma virada de chave que não é simples, né? E, obviamente, ninguém tem a fórmula, né? Mas qual o caminho, Ferreirinha? Não tem fórmula mesmo, não, né? E também aqui, é importante esse comentário que você faz, porque você me faz voltar o tempo inteiro para algo que eu verdadeiramente considero que é inegociável no meu caso. Eu sou um indivíduo de reflexões práticas, eu não sou acadêmico, eu não sou orador, eu sou um indivíduo que está no dia a dia, exercitando sistemicamente as reflexões que empoderam outras possibilidades. Então aqui não é fórmula, mas aqui é o caminho de verdadeiramente nós lembrarmos que esses exercícios eles não são individuais, são exercícios coletivos, são exercícios verdadeiramente de culturas que permitem a criação do coletivo, do colaborativo. A mudança de chave ela acontece quando ela é menos de uma pessoa e muito mais uma pauta libertária, coletiva e colaborativa. E aí, falando em pauta, a gente também pode falar um pouco de sustentabilidade, né? As marcas têm, hoje é quase inaceitável não pensar
nesse tema, né? E para o mercado de luxo isso é um grande desafio, né? Como encaixar a sustentabilidade? Na verdade, ele é um desafio e ele não é um desafio. Primeiro porque a pauta da sustentabilidade ela é infinitamente maior no seu desdobramento do que talvez apenas uma faceta da sustentabilidade. A sustentabilidade tem a ver com condições de trabalho, tem a ver com matérias-primas renováveis, tem a ver com resíduos de menos lixo, tem a ver com pautas de preservação de meio ambiente. Então, quando a gente olha para a sustentabilidade numa pauta muito mais ampla e muito mais plena, vou até fazer um comentário aqui muito rapidamente. Há muitos anos atrás, ainda no mercado de luxo, da forma que você trouxe, há muitos anos atrás eu tive a chance de participar de uma conferência internacional onde estava o dono do grupo Kering, que é o François Pinault, uma das famílias mais importantes francesas, que é o dono da Gucci, da Balenciaga, da Saint Laurent. E um jornalista perguntou para ele até onde que o grupo Kering estaria verdadeiramente corajoso de lidar com as pautas sustentáveis. E a resposta do François Pinault foi uma escola, quando ele disse o seguinte, palavras dele, enquanto eu permitir com que haja um artesão lapidando uma pedra para manter uma marca como Boucheron, que é uma marca que faz parte do portfólio do grupo Kering, viva, aonde esse artesão ele demora de 8 a 10 meses para finalizar um trabalho de lapidação e eu não coloquei isso na máquina, eu não mudei essa matéria-prima para ser algo que seja artificial, eu estou aqui num compromisso sustentável de manter essa mão de obra empregada, de dar continuidade a essa mão de obra. Eu lembro também, alguns anos atrás, em um hotel que é um ícone da sustentabilidade, que se chama One Hotel, que é uma cadeia americana, ainda num processo de desenvolvimento, onde ele tem toda uma pauta de sustentabilidade, desde o espelho do hotel, ele é um vidro reciclado, desde ter filtros espalhados pelo hotel. E eu ouvi algo do presidente desse fundo de investimento que faz o One Hotel, onde ele disse, para que a gente cresça e se torne grande, a gente não precisa destruir o pequeno. Então, as pautas da sustentabilidade elas são muito mais amplas e são muito mais plenas. Talvez aqui um dos exercícios é a gente entender de uma forma mais fundamentada que as pautas são muito grandes e diversas. E quem vai acelerar isso não é o consumidor, é o mercado dos capitais. A economia real passa a valorizar e a permitir com que um desenvolvimento, uma linha de crédito, um empréstimo, uma assinatura de balanço se coloquem mais disponíveis para as empresas que estão encarando isso com verdade e com autoridade. Então, na verdade, a economia real vai usar isso como moeda de troca. Você pode ser um excepcional gerador de riqueza, mas se você não estiver reduzindo a geração de lixo, o peso vai ser muito equilibrado. Ferreirinha, você está sempre refletindo, palestrando, escrevendo livro. Em que momento você está agora? Assim, o que passa por essa mente sempre em movimento aí? Nesse momento eu estou pensando muito bom. Na verdade, eu acho que eu estou pensando nos meus próximos dias. Nos últimos 3, 4 semanas, eu estive em 7 estados e nas próximas 3 semanas eu estarei em 3 estados e internacional. Então, eu estava fazendo um pouco de conta, o que eu preciso dar conta nesses próximos dias. Basicamente, estava com a cabeça nessa questão da agenda, assim, do desdobramento. Mas eu sou muito, apesar de eu trabalhar muito, eu sou muito tranquilo e eu tenho uma verdadeira, eu diria, uma verdadeira alegria, assim, com aquilo que eu faço. Mas tem algum plano, vem algum livro, vem algum projeto novo por aí? Conta pra gente. Vem uma edição comemorativa, celebrativa do Paladar Não Retrocede. O livro alcança, para um livro de nicho de negócios, o livro alcança uma tiragem muito significativa, então ele chega ao final do ano agora com 20 mil impressões. Então a editora decidiu trazer uma edição exclusiva, é uma edição que será uma edição de celebração para esse final do ano. E vem um segundo livro, que vai ser um livro totalmente pautado em atendimento e relacionamento, parte do que a gente conversou aqui, que também chega agora no final do ano, isso deve estar chegando entre outubro e novembro. É isso. Obrigado, Ferreirinha, por compartilhar tanto conhecimento. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Ensinamentos para o negócio e para a vida. Fico Obrigada, feliz por tá? Isso. Muito obrigado. NCDcast terminando aqui hoje com Carlos Ferreirinha. Até o próximo episódio.